E se eu te dissesse que os seres mais letais da DC não são alienígenas de capa, mas criaturas capazes de congelar o próprio Sol ou afogar um planeta inteiro em segundos? Você acha que a rajada de calor do escoteiro azul é grande coisa? Ou que o Flash é o mestre dos ventos só porque corre rápido? E qual versão bizarra e sombria do Batman precisou sofrer mutações cirúrgicas terríveis apenas para dominar os oceanos? Segure a respiração e fica comigo até o final deste vídeo, porque quando chegarmos no elemento água, a resposta vai bugar a sua mente. Hoje, nós vamos mapear a elite dos manipuladores elementais da DC Comics, o usuário definitivo de cada força da natureza. E um aviso rápido: nós não vamos colocar deuses literais aqui. Se Poseidon ou Zeus entrassem com seus cheats divinos, a lista não teria a menor graça. Estamos falando de seres que moldam a natureza na força bruta. E para abrir com o pé na porta, vamos queimar tudo com o elemento mais destrutivo de todos: o elemento fogo, o terror subatômico. Quando pensamos em fogo, o fã casual lembra logo do Superman. Mas vamos falar a verdade. Ele é apenas uma bateria solar ambulante que solta laser pelos olhos. Ele não molda as chamas. Você também pode pensar na super-heroína brasileira Fogo, que domina chamas esverdeadas com maestria. Mais perto do nosso vencedor, ela parece um isqueiro com defeito. O posto definitivo pertence ao Nuclear. Sim, a base do poder dele é a manipulação da matéria. Mas a DC o coroou oficialmente como o elemental do fogo. O Nuclear não apenas solta foguinho. Ele cria explosões flamejantes com poder bruto suficiente para evaporar um rio inteiro antes de você piscar. As chamas dele não queimam a pele. Elas atacam a nível subatômico. O poder destrutivo é tão bizarro que até o Capitão Átomo confessou que o Nuclear poderia varrer cidades do mapa. Força bruta e chamas indomáveis. Mas se o fogo destrói a matéria, quem é capaz de fritar o sistema nervoso de um exército inteiro? O elemento eletricidade. A fúria implacável. A eletricidade é super comum, mas a manipulação pura como poder primário é raríssima. E antes que você digite nos comentários: Super Choque, ele é da Milestone, então tá fora. E o Shazam? Bom, o Billy Batson tem o raio dos deuses, mas ainda é um adolescente aprendendo a não tropeçar na própria capa. O mestre absoluto da eletricidade na DC atende pelo nome de Adão Negro. Tech Adam não usa a eletricidade para dar choque. Ele usa para aniquilar. Misturando a energia de deuses antigos com feitiçaria pesada, ele canaliza os raios com uma agressividade que dá medo. A primeira coisa que ele fez ao retornar nos Novos 52 foi carbonizar e transformar um inimigo em estátua de pedra com um único raio. Sem contar o seu famoso Thunderclap, ele literalmente bate palmas com tanta energia elétrica e força cinética que a onda de choque destrói arranha-céus. Ele não controla o raio. Ele é a tempestade. Falando em tempestade, tem gente que acha que consegue controlar o vento só porque corre rápido. O elemento ar. A máquina de destruição. O ar é muito subestimado. Você provavelmente pensou nos velocistas como o Flash. Sim, eles giram os bracinhos como um ventilador de teto de padaria para criar ciclones, ou correm em círculos para tirar o oxigênio de uma sala. Mas isso é um truque de física. O controlador supremo dos ventos na DC é o Tornado Vermelho. A beleza perturbadora do Tornado Vermelho é que ele é uma máquina. Ele não sente dor, não toma fôlego e não tem cãibra. Ele é o verdadeiro elemental do ar da editora. Enquanto os heróis normais criam uma brisa forte, ele invoca múltiplos tufões e tornados simultâneos com força para nivelar cidades inteiras em instantes. Ele manipula correntes de ar em uma escala que estouraria os pulmões de qualquer meta-humano. Mas se o ar arranca os prédios do chão, o nosso próximo elemento engole continentes inteiros. E aqui as coisas ficam muito estranhas. O elemento água. Aqui a competição é covarde. Temos o Aquaman? Sim, mas tira o garfo gigante de ouro, o tridente, da mão dele, e o controle dos mares acaba. Temos a assustadora Mera, que
que manipula tsunamis e pode ferver a água dentro do seu corpo. Mera é uma potência absoluta, mas o primeiro lugar vai para um dos seres mais perturbadores que a DC já ousou criar, Bryce Wayne, a Afogada. Vinda das profundezas do multiverso sombrio, essa versão alternativa do Batman enlouqueceu. Para derrotar os Atlantes do seu mundo, ela alterou o próprio corpo cirurgicamente, forçando guelras e mutações terríveis em si mesma. O nível da hidrocinese da Bryce é completamente doentio. Ela não apenas manipula a água, ela a infecta. Ela cancela o poder de qualquer outro usuário aquático e teve energia suficiente para afogar o próprio planeta inteiro. A Mera não dura 5 minutos. E se a água submerge o mundo, quem tem o poder de congelar toda essa vastidão? O elemento gelo. Você pode até lembrar do Capitão Frio, mas, convenhamos, ele precisa recarregar uma arminha tecnológica. Pode lembrar da heroína Gelo, mas o alcance dela tem limites. Quando o assunto é transformar o campo de batalha na Era do Gelo, a coroa é da Nevasca. A Nevasca não fica jogando pedrinha de gelo. Ela é um buraco negro de calor térmico. A presença dela em uma sala faz a temperatura despencar para níveis insuportáveis. Ela absorve o calor corporal dos inimigos como uma sanguessuga, até matá-los congelados. Os feitos dela são tão absurdos que ela conseguiu conter o calor atômico do nuclear. E, em seu ápice, ela ameaçou absorver a temperatura e diminuir a energia do próprio Sol. A mulher ameaçou apagar a estrela do sistema solar. Chegamos ao último elemento. O elemento terra, a herança de sangue. Para fechar com chave de ouro, a geocinese pura e brutal. O controle da Terra pertence aos irmãos Markov. De um lado, Terra, Tara Markov, ela move blocos de milhares de quilômetros quadrados, gera terremotos em escala continental e é imune a ataques físicos do próprio elemento. Do outro, seu irmão Geoforça, Brian Markov. Brian vai além de arremessar pedregulhos. A ligação dele com o planeta é tão visceral que ele pode mergulhar no subsolo para curar ossos quebrados e acessar diretamente a camada de magma da Terra. Esses são os seres que forçam a própria natureza a se ajoelhar perante eles. Não precisam de anéis mágicos ou capas de morcego. Mas agora eu vou bugar a sua mente com 2 perguntas e eu quero ver os fãs de verdade se matando aqui nos comentários. Primeiro, se colocarmos os manipuladores de elementos da Marvel frente a frente contra esses titãs da DC Comics, quem sai vivo desse banho de sangue? E segundo, você teria coragem de encarar a versão bizarra da Bryce Wayne debaixo d'água? Deixa a sua aposta e a sua teoria aqui embaixo. Se você curtiu essa investigação, amassa o botão de like, se inscreva no canal e ative o sino. Até a próxima, e que a força de vontade esteja com vocês.